Olá, queridos, a graça e a paz, seja bem-vindo ao Escatologia Pré-Tribulacional. Eu me chamo Júnior e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, um assunto que é muito especulado, tanto na igreja como fora da igreja. Mas antes de falar disso, eu gostaria de te incentivar a estar compartilhando esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, a estar curtindo e interagindo com o nosso vídeo, para que mais pessoas, o YouTube possa indicar. Amém? Então, como você já sabe, está aí no título do nosso vídeo, nós trataremos a respeito da vida após a morte, ou seja, do estado dos mortos. Amém? Então é um assunto muito interessantíssimo, fique ligado no vídeo. Já é um spoiler, é um vídeo longo, mas eu creio que é um vídeo que te prende, né? Um vídeo que te incentiva a continuar assistindo, e é isso que eu espero de você. Amém? Então vamos comigo. Então, antes de iniciarmos a respeito desse vídeo, eu gostaria de trazer aqui duas grandes divisões na escatologia. Amém? Que é a escatologia geral e a escatologia individual. Então você pode já estar me perguntando, né? Mas o que é essa escatologia geral? E o que é essa escatologia individual? Onde é que ela se encaixa em relação à vida após a morte? E vamos entender isso agora. Veja só, a escatologia geral, ela trata a respeito dos eventos de escala mundial. Como assim? Quais são esses eventos de escala mundial? Vamos listar. Olha só, o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus com a igreja após a tribulação, a instalação do reino milenar, o juízo final e o novo céu e a nova terra. Então nós podemos pontuar aqui 6 pontos, da escatologia geral. Então agora vamos trazer a definição da escatologia individual. Como propriamente o nome já diz, trata-se de cada indivíduo. Ou seja, quando uma pessoa morre, ela já se encaixa nesse termo da escatologia individual. Amém? E é sobre isso que nós falaremos hoje, né? A vida após a morte, o estado dos mortos. Amém? Então fique ligado, não perca nada. Pega seu bloquinho de notas, vai anotando os versículos, vai anotando tudo, para depois você estar conferindo. Amém? E antes de iniciarmos a respeito disso, nós primeiramente devemos entender qual é a nossa composição humana. Amém? Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, nós somos um ser trino. Nós temos um espírito, uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a nossa composição humana. Amém? Então veja só, se o homem é um espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo, né? Então nós podemos ver que um homem é um ser trino. Mas com que propriedade? Com que base eu posso afirmar isso? Eu vou trazer aqui 3 bases bíblicas que comprovam que o homem é um ser trino. Amém? E para iniciarmos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de versículo 23, que vai dizer o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está querendo dizer aos Tessalônicos? Para que eles mantivessem tanto o espírito como alma e corpo irrepreensíveis. Amém? Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deixa claro que nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo carnal. Júnior, mas eu queria mais uma base bíblica para mim ter propriedade em falar que o homem é um ser trino. Amém? Então, vamos dar mais uma base aqui, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Presta bem atenção no que Gênesis diz, que Deus modelou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e consequentemente o homem passou a ser uma alma vivente. Veja só, esse fôlego de vida que foi soprado das narinas do homem remete-se ao Espírito de Deus, ao Espírito humano. E, consequentemente, quando esse sopro de vida foi soprado, o homem passou a ser uma alma vivente, remetendo à alma do homem. E o pó da terra, no qual o homem foi feito, remete-se ao corpo. Mais uma vez, a Bíblia deixando claro que nós somos um espírito, alma e corpo. Mas eu quero deixar mais uma base bíblica para você que talvez não esteja convencido. Amém? Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Veja só o que diz lá. Porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Mas vamos ficar apenas com essa parte aqui, que diz que é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas. Aí você pode estar aí, agora eu te peguei. Nesse versículo está falando apenas de alma e espírito. Verdade, está falando de alma e espírito assim claramente. Mas veja só o que diz o restante, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aí eu te pergunto, juntas e nossa medula fica na alma ou no espírito?
No corpo, claro que é no corpo. Então veja só, em Hebreus 4:12 também deixa claro que o homem é um ser trino, possui um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então essa parte aqui, eu creio que está bem clara, né? Que nós somos um ser trino, temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, amém? Então no decorrer do vídeo, eu vou deixar tudo bem destrinchado, tudo bem debulhadinho, para que você possa entender e possa ter base bíblica para refutar alguma pessoa que possa te repreender, vamos dizer assim, na sua forma de ensinar ou alguma pregação sua, amém? Então, nós já sabemos e entendemos que o homem é um ser trino. Agora vamos passar a entender o que é a morte e como ela funciona, né, nessa parte do corpo de 3 dimensões. Amém? Se você me der a liberdade de usar essa palavra. Veja só, o que é a morte? Eu posso trazer uma definição de que é morte, mas existe também outras definições. Mas eu destaquei essa como uma bem interessante. Veja só, a morte é um dos efeitos, então tem mais efeitos. É um dos efeitos da desobediência do primeiro homem, que foi Adão, quando Deus ordenou para que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, Adão e Eva, diz que o pecado entrou no mundo, né? E nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas vamos entender melhor a respeito da morte. Porque a Bíblia, ela fala de 3 tipos de mortes. E nós vamos também trazer a definição de cada uma e trazendo também junto consigo as bases bíblicas para nós podermos refutar qualquer pessoa que tente nos repreender dos nossos ensinamentos. Amém? Então vamos falar da morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Ou seja, a morte, vamos dizer assim, possui 3 esferas. Morte espiritual, morte física e a morte eterna. E o que é essa morte espiritual? A morte espiritual é a condição do homem em pecado. Ou seja, quando nós não recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós não recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos como um velho homem, como o primeiro Adão, em pecados, né? Então o nosso espírito está separado do Espírito de Deus. Júnior, mas qual é a base bíblica que eu posso comprovar aqui e possa me refutar? Veja só, abra comigo lá em Isaías 59, no capítulo 2. Ele diz assim: no entanto, são as vossas maldades que fazem a separação entre vós, vocês, e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso eles não lhes dará ouvido. Então veja só, o primeiro ponto que eu quero pontuar aqui, antes de dar uma explicação mais profunda, é que a morte, tanto espiritual como física e eterna, não significa a inexistência, né? Não significa a inexistência, mas a separação. Veja só, a morte espiritual é a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Assim como diz aqui em Isaías 59, que no entanto, são as vossas maldades que fazem a separação entre vocês e o vosso Deus. Amém? São os nossos pecados que nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Não é que Deus seja ruim, que não queira ouvir os pecadores, mas é que o espírito dos pecadores estão afastados do Espírito de Deus. Amém? Eu gostaria também de dar aqui outra base bíblica que comprova a respeito da morte espiritual como uma separação do espírito humano do Espírito de Deus. Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 2, de verso número 1, que diz assim: Ele vos concedeu vida. Ele quem? Jesus. Estando vós como? Mortos. Em que condições estávamos nós antes de Jesus? Mortos. Em que nós estávamos mortos? Nas nossas transgressões e pecado. Ou seja, quando Jesus veio, quando ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou, ele nos deu vida, né? Porque nós estávamos em que condição? Numa condição de mortos, mas não numa condição de morte física, mas na condição de mortos espirituais, por causa dos nossos pecados. Amém? A nossa condição de pecador faz com que o nosso espírito seja separado do Espírito de Deus, porque Deus é perfeito. Amém? Então essa é a definição de morte espiritual, que é a separação do nosso espírito com a separação do Espírito de Deus. Então não tem nada a ver com a inexistência da matéria, a inexistência do corpo ou a inexistência do espírito e alma. É apenas a separação do espírito, do nosso espírito com o Espírito de Deus. Amém? E a segunda morte que eu quero ressaltar aqui é a morte física. E o que é essa morte física? Vamos aqui compreender melhor. A morte física é quando o nosso espírito e a nossa alma se separa do nosso corpo físico, nosso corpo carnal. Ou seja, quando há essa separação, o nosso corpo morre. Lembra lá de Gênesis que Deus soprou em nossa narina o fôlego de vida, remetendo ao espírito, o nosso espírito, e quando ele soprou o espírito, esse fôlego de vida, que é o espírito, nós passamos a ser uma alma vivente. Então, quando esse espírito, ou seja, esse fôlego de vida, ela se separa do nosso corpo carnal, leva junto consigo também a alma, fazendo com que o nosso corpo físico carnal apodreça, porque sem o espírito e sem a alma, nós morremos fisicamente. Base bíblica para isso está lá em Tiago, capítulo 2, de versículo 26, que diz assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, veja só, o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obra está morta. Vamos ficar apenas com essa primeira parte do versículo. Aqui, Tiago ele não foi tão detalhado,
Ele fala apenas que o nosso corpo, quando está separado do espírito, nós estamos mortos. Mas nós já sabemos que nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então, quando o nosso espírito e alma se separam do nosso corpo, nós estamos mortos fisicamente. Amém? Mais uma vez, morte física é a separação e não a inexistência de algo. Amém? Então, sempre quando se remete à morte na Bíblia, não significa que alguém passa de existir. Amém? Mas sim que há uma separação. Então, agora nós vamos falar sobre a morte eterna. Amém? E o que é essa morte eterna? A Bíblia também fala como uma segunda morte, que é a morte para a condenação ou vergonha eterna. E a base bíblica para isso se encontra lá em Apocalipse, capítulo de número 20, de versículo 14. Abra comigo ou anote aí no seu bloco de notas para depois você estar consultando. Amém? Tudo aquilo que estou falando aqui tem na Bíblia, é com base bíblica. Amém? Não é nada de invenção da cabeça de um homem. Tudo bíblico. Amém? Que diz assim: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Então o que é essa segunda morte? O lago de fogo. Lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre, gente, lá em Apocalipse, também é definido como Geena, que é o inferno eterno, que é o inferno para sempre, que é o lugar onde os mortos sem Deus e eles vão. Ou seja, o que é a morte eterna? É a separação total do espírito humano com o espírito de Deus. Ou seja, na morte eterna não tem mais segunda chance para você se arrepender e voltar-se para Deus. Ou seja, Deus dá a oportunidade enquanto nós estamos vivos. E o que é essa segunda morte? Os ímpios que morrem sem Deus, eles vão morrer, mas vai chegar um determinado tempo, que é no juízo eterno, onde eles vão ressuscitar para morrerem novamente, para a morte eterna, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o interessante é que diz que a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Mais lá na frente a gente vai saber a respeito do que significa Hades. Amém? Mas vamos avançar. Então essa é a morte eterna. É a morte dos ímpios sem Deus. Ou seja, os ímpios pecadores não se arrependeram dos seus pecados, têm o seu espírito separado de Deus e eles morrem com a sua separação do espírito de Deus e vão para o inferno. Amém? Então essa é a definição da morte eterna. Amém? Agora nós vamos avançar um pouco mais a respeito das condições dos mortos, mas antes disso, eu gostaria que você abrisse lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3. Nós vamos ver aqui o que Paulo ele escreve para os Tessalônicos. Veja só: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O interessante e que é maravilhoso nessa expressão, não quero que sejais ignorantes, irmãos, é que Paulo sempre usava essa expressão quando ele queria corrigir um ensinamento errado que estava sendo ensinado dentro das igrejas. Veja só, Paulo usou essa mesma expressão em outra passagem. Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde Paulo ele usa essa mesma expressão, onde ele diz: não quero que sejais ignorantes, irmãos, a respeito dos dons espirituais. Então, sempre quando havia um ensinamento errado, Paulo utilizava essa expressão. E por que Paulo utilizava essa expressão? Porque, dentro da vida após a morte, porque existia dois grupos de pessoas aqui. Não sei se você compreendeu, mas ele diz assim: eu não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, existia um grupo que não tinha esperança. Ou seja, depois que morriam, ou seus parentes morriam, eles não tinham esperança a respeito do estado dos mortos, né? Para onde iriam, como é que seriam. Eles não tinham esperança, amém? Então, existia um grupo que tinha esperança. Então, a mensagem de Paulo é clara, que é consolar aqueles que estão vivos, que teve algum parente morto, a respeito da vida após a morte. Porque Deus, ele sempre quer que nós aprendemos a respeito de tudo, principalmente a respeito da vida após a morte. Para quê? Para que nós pudéssemos também ensinar outras pessoas a respeito disso, a respeito da vida após a morte. Para quê? Para que nós possamos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. Ou seja, isso aqui também é escatologia. E muitas das vezes o que muitos pregadores fazem é transmitir uma mensagem escatológica de filme de terror. Ou seja, assustando as pessoas. Amém? E não é isso que Deus quer. A mensagem de Deus é clara. Ele traz esperança, ele traz consolo, ele traz refrigério. Amém? Ele traz uma esperança, um triunfo na vida após a morte. Amém? Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Veja só o que Paulo, inspirado por Deus, diz: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, Deus quer que nós consolamos outras pessoas a respeito da vida após a morte. Amém? Deus quer que nós saibamos disso. Deus quer que nós desfrutamos também depois da morte, claro, ao lado dele. Ele quer que nós nos arrependemos de nossos pecados, para que nosso espírito novamente tenha uma comunhão com ele, como ele lá em Gênesis, antes do pecado. Amém? Então vamos avançar um pouco mais a respeito desse assunto.
Eu queria falar agora a respeito da condições dos mortos lá na antiga aliança, né? Como é que funcionava a morte antes da vinda, morte e ressurreição de Jesus? Como é que funcionava? Veja só, na antiga aliança, as pessoas eram salvas quando elas acreditavam nas antigas escrituras, nas escrituras do Antigo Testamento. Amém? A partir do momento que elas acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento, que eles acreditavam em Deus, elas eram consideradas justas, justificadas. Amém? E o interessante é que quando essas pessoas morriam, elas não iam para o céu. Elas não iam para o paraíso. Elas iam para um lugar chamado Sheol, que se traduzindo do hebraico significa lugar dos mortos. É uma espécie de inferno, né? Ou dentro desse espaço havia também um lugar chamado Seio de Abraão. Veja só, imagine só, é como se fosse um lugar, né? Onde havia um lado, por exemplo, esquerdo, o lado direito, e nesse corredor existia um abismo. Quem estava desse lado não podia passar para o direito, e nem quem estava do lado direito podia passar para o lado esquerdo, porque havia uma separação entre os dois lados. Esse lugar é chamado Sheol. Isso na antiga aliança. Então aqueles que acreditavam nas escrituras, nas sagradas escrituras do Antigo Testamento, na antiga de Moisés, no livro de Moisés, vamos dizer assim, na lei mosaica, eles eram salvos e eles iam para esse lugar de consolo. Amém? Era um lugar de consolo, nesse lugar, no seio de Abraão. E do outro lado era um lugar de tormento. Então, eu vou abordar aqui algumas bases bíblicas a respeito disso, né? Na vida após a morte. Como era na antiga aliança. Amém? Aqueles que não acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento, eles iam para esse lugar de tormento. Só que esse lugar de tormento ainda não era o inferno eterno. Amém? Então, existe um lugar onde vai haver um tormento pior ainda. Mas a gente pode ver, mais na frente aqui, que é um tormento bem visível e bem atormentador. Queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 16, no versículo 19 ao 31. Lucas 16, 39 ao 31. Eu vou abrir aqui também a Bíblia para estar falando para vocês. Só um minutinho. Lucas 16, 19 ao 31. Em algumas versões da Bíblia, algumas Bíblias que trazem já um título, eles falam a parábola do rico e o Lázaro. Porém, há um erro. Porque aqui não é uma parábola. Porque, veja só, se você for analisar as parábolas de Jesus, ele não citava nome de pessoas. E nessa certa ocasião aqui, ele cita Lázaro, ele cita Abraão, ele cita Moisés, amém? Então, não é uma parábola, que é algo verídico. E mesmo que fosse uma parábola, Jesus estava trazendo por trás disso uma verdade, amém? Como todas as outras parábolas de Jesus. Por trás daquela parábola existia uma grande verdade. Abre comigo em Lucas 16, capítulo 19 e 31. A gente vai ler aqui a respeito dessa passagem do rico e o Lázaro. Acompanha comigo. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despedia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia à esmola, afora, abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Amém? Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então veja só, aqui Jesus está citando o nome de pessoas, né? Que o que os anjos fizeram? Levaram Lázaro para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu. Veja só, o homem rico também morreu. E foi o quê? Sepultado. Mas no Hades, aqui eu estou lendo em Lucas, né? Que já é um livro da Nova Aliança, que é escrito no grego, né? Essa palavra Hades significa lugar dos mortos, mansão dos mortos, né? Que é para onde os mortos iam na antiga aliança. Todos os mortos, salvos e não salvos, eles iam para um único lugar chamado Hades, né? Apenas há uma diferença. Uns iam para o lado direito, vamos dizer assim, e outros iam para o lado esquerdo. Lugar esquerdo, tormento, lugar direito, né? Consolo. Vamos avançar. Versículo 23. Mas no Hades, onde havia em tormentos, olha só, mas no Hades, onde estava em tormentos, perdão, gente, vamos ler aqui versículo 22, tá? E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, olha só, o homem rico morreu, foi sepultado e estava lá no Hades, no lugar de quê? Tormentos. Ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Veja só, a base como Hades, todos os mortos iam para aquele lugar. Porque o rico morreu e foi para um lugar de tormento. Lázaro também, mas estava em um lugar de consolo, estava com o pai Abraão. Porque o rico olhou para cima e viu Lázaro ao lado de Abraão. E o que ele falou?
Versículo 24. Então gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Então veja só, quando nós morremos, viu que o corpo de rico foi sepultado. Então, o que estava em tormento era o espírito e a alma. Primeira parte, quando nós morremos, o nosso corpo dorme, né? O que dorme é o corpo, mas nosso espírito e nossa alma é o que vai sofrer ou vai estar em consolo. Isso na antiga aliança, né? Ou vai estar em consolo. Quem foi salvo. Versículo 25. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está, sendo consolado, enquanto tu está padecendo. Outro ponto que eu quero pontuar aqui é que Lázaro ele não foi salvo porque ele era pobrezinho, que ele não teve nada. Não foi isso. E a gente vai entender aqui no contexto, que ninguém é salvo porque é pobrezinho. Amém? Versículo 26. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós. De que maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam. Tampouco passem de lá para o vosso lado. Amém? Versículo 27. Diante disso, suplicou, Pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos. Permite que ele nos avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Então, outro ponto que nós podemos aqui frisar é que quando nós morremos, nós não perdemos a nossa consciência. Nós não perdemos as nossas lembranças. Ver que aqui o rico morreu e lembrou que tinha o quê? 5 irmãos. E ele pediu para o pai Abraão para que Lázaro voltasse em vida, para que pudesse avisar aos seus 5 irmãos, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, vamos dizer assim, ou acreditassem nas escrituras sagradas, né, para que pudessem ser salvos e não fosse para esse lugar terrível de tormento. Versículo 29. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ou seja, quando Abraão fala que ele tem o Moisés e os profetas, é justamente isso. Isso também traz a resposta, que Lázaro, ele não foi para esse lugar de consolo porque ele era pobrezinho, não. Porque aqui, Abraão dá ao entender que existe uma forma de não ir para esse lugar de tormento. E qual é essa forma? Ouvindo Moisés e os profetas, que nós podemos aqui classificar como as escrituras do Antigo Testamento. Então a maneira de ir para esse lugar de consolo, na Antiga Aliança, era ouvindo a Moisés e aos profetas, que se remetem às escrituras sagradas do Antigo Testamento. Amém? Então, versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Agora veja só o que Abraão diz no versículo 31. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então não há uma maneira de alguém que está morto voltar a viver, aparecer a outra pessoa. Existem evidências de pessoas, vamos colocar entre aspas, ver fantasmas ou almas, mas isso, almas ou fantasmas de parentes, mas isso não é bíblico, isso não é de Deus. Isso são demônios. Amém? Isso não é de Deus. Então, resumindo, a morte na Antiga Aliança, o estado dos mortos na Antiga Aliança, todos iam para um lugar chamado Sheol, ou mansão dos mortos, lugar dos mortos. Amém? Só que havia uma divisão. Um ia para um lugar de consolo. Quais iam para esse lugar de consolo? Todos aqueles que ouviam a Moisés e aos profetas, que se remetem às escrituras da Antiga Aliança, e os que não ouviam os profetas e a Moisés, iam para esse lugar de tormento. Amém? Então essa é a definição, né, do lugar dos mortos na Antiga Aliança, para onde eles iam. Agora a gente vai falar a respeito dos mortos na Nova Aliança, né? Agora os mortos com Jesus. Ou seja, qual é a condição dos mortos a partir do momento quando Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, qual é a condição, o estado dos mortos na Nova Aliança. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8. Amém? Veja só. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. De quem Paulo estava falando aqui que ele subia em triunfo? Jesus Cristo. Então, se ele subia, quer dizer que em um certo momento ele desceu. Amém? E essa descida de Jesus, ele desceu ao Hades. Amém? Porque aqui já é Nova Aliança. Amém? Nova Aliança, essa palavra Hades também significa o lugar dos mortos, para onde eles iam. Amém? Antes da morte e ressurreição de Jesus, eles iam também para o mesmo lugar. A diferença é que um ia para o lugar de consolo e outro para tormento. Amém? Só que quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele desceu, né, às mansões dos mortos e ele pregou. Não é que ele pregou uma mensagem trazendo uma segunda chance,
amém? Mas ele estava apenas cumprindo uma profecia, amém? Então, quando Jesus morreu, ele desceu às mansões dos mortos, né, como diz aqui, e ele levou cativos. Quem eram esses cativos? Moisés, Lázaro, Isaac, toda aquela galera toda da antiga aliança que foram salvas, os patriarcas da antiga aliança, que quando morreram foi para esse lugar de consolo. Jesus morreu, desceu às mansões dos mortos, e ele levou consigo esses cativos que estavam no cativeiro. E ele levou para onde? Para os céus, para o paraíso. Amém? Então, a condição dos mortos, o estado dos mortos, de todos aqueles da ressurreição de Jesus Cristo até os dias de hoje, quando morrem, eles vão para o céu, para o paraíso, para junto de Jesus Cristo. Amém? Diferentemente na antiga aliança, que quando morriam, iam todos para o mesmo lugar. A diferença é que havia uma separação entre um e outro. Amém? Então essa é a diferença. Eu queria deixar aqui umas bases bíblicas a respeito disso. Que quando as pessoas morrem, as pessoas que morrem com Jesus Cristo, aquelas pessoas que morrem, mas antes de morrer elas fazem uma aliança com Jesus. E que aliança é essa? Elas crendo com o coração para ser justificados e confessando com a sua boca para serem salvos. Todas as pessoas quando morrem, elas vão para o céu, para junto do Pai. E com que base eu posso falar isso? Com que base eu posso afirmar isso? Com base em Filipenses capítulo 1, no versículo 21 ao 22. Abra comigo aí. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Ou seja, Paulo estava em dúvida, não sabe mais o que escolher. Versículo 23. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir, ou seja, ele deseja morrer para estar com quem? Com Cristo. E Cristo está onde? No céu, amém? De junto de Deus, à sua direita, à direita do Deus Pai, amém? Que é infinitamente melhor. Outra base bíblica aqui, fica lá em Atos 7, né? Que é a morte de Estevão, amém? Perdão, o mosquito aqui veio adentrar na minha boca para atrapalhar o vídeo. Mas continuando. Atos 7, versículo 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus. Se eu quero adentrar dentro desse assunto, né? Aqui é o grande, né, depoimento de Estevão, onde pessoas se levantaram contra Estevão, mentiram a respeito de Estevão e levaram a ele a julgamento dentro dos mestres da lei, vamos dizer assim. E eles, ouvindo a versão de Estevão, chegou a uma certa parte que eles rangeram os dentes quando Estevão estava falando. Eles iraram contra Estevão. E veja só o que Estevão diz. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Então ele viu Deus e Jesus à direita de Deus. Amém? Versículo 56. E exclamou: Eis que vejo o céu abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles tamparam aos ouvidos e aos berros atiraram-se todos junto contra ele. E arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. Ou seja, apedrejaram Estevão. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. Assim, enquanto eles apedrejaram Estevão, estes declaravam em oração: Senhor Jesus, aqueles Estevão falando, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mais uma vez, havendo aqui uma separação, né, do corpo carnal do espírito. E o que Estevão está falando? Senhor, receba o meu espírito. Versículo 60. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Em outras palavras, morreu fisicamente, amém? Mas o seu espírito, assim como diz no versículo 59, ele entregou a Jesus e Jesus o recebeu à direita de Deus, amém? Então, resumindo a respeito do estado dos mortos. Primeiro ponto, quando morremos no céu ou no inferno, nós temos consciência, amém? Nós temos lembrança daquilo que nós fizemos na terra. Lembra que Rico tinha lembrança que tinha 5 irmãos? Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar a respeito do estado dos mortos é que nós temos consciência, amém? Segundo ponto, é que nós morremos e nesse momento nesse primeiro momento nós apenas vamos em alma e espírito. Terceiro ponto, quem morre sem ser salvo sofre, verdadeiramente sofre mesmo sendo em alma e em espírito. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Amém? Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado a respeito desse assunto. Sei que foi um vídeo longo, mas eu creio que foi de grande aprendizado, foi de grande abençoação. Amém? Então, fique na paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Amém? Não deixe de estar compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.